Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre as 7 cartas do Apocalipse. Semana passada falamos sobre a carta a carta à igreja em Éfeso, né? Falamos sobre o abandono do primeiro amor, apesar da igreja de Éfeso ser uma igreja cheia de obras, mas ela havia abandonado o mais importante, que era o primeiro amor, que era o amor para com Deus. Fazia tudo, tinha muito amor no que fazia, mas já não era mais para Deus, não era mais um amor para com Deus. Então, ela foi desqualificada por causa disso. Essa igreja que nós vamos hoje estudar, a igreja em Esmirna, ou Izmir, que é o nome atual dessa cidade, é uma igreja que não tem nenhuma repreensão. Ela não sofreu nenhuma observação negativa por parte de Jesus. Ela foi observada apenas por aquilo de bom que ela tinha. Por isso a igreja de Esmirna, ela deve ser para nós um exemplo a ser seguido. Diga graças a Deus. Então, está ali, né? 7 cartas do Apocalipse, Esmirna. Pode passar. Vamos ler um pouquinho aqui, a gente vai ler na Bíblia, tá? Acompanha comigo aqui no telão, ó, que é a parte de, vamos dizer assim, a parte mais cultural da mensagem. A cidade de Esmirna, ou Izmir, localizada na região da Turquia, a 65 quilômetros de Éfeso, era conhecida por suas belezas naturais e praias exuberantes, um verdadeiro oásis em meio ao deserto. Na área do conhecimento, possuía uma escola de medicina muito avançada e era uma referência na pesquisa e desenvolvimento no campo da engenharia civil. O sítio arqueológico de Esmirna, né? Esmirna hoje é uma cidade grande, bonita, né? Izmir, não é mais Esmirna hoje, é Izmir. E ela sempre chamou muita atenção, porque mesmo na arqueologia, eles observam que a estrutura da cidade era muito bem feita, ruas largas, né? Então, para a época dela, era uma cidade que tinha assim, um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Eles estavam muito avançados para o tempo deles, muito estudiosos. Tinha uma escola de medicina em Esmirna. Os grandes engenheiros eram formados em Esmirna. Então, era uma cidade muito importante. Eu preparei aqui um slide. Eu acho que dá para, não precisa nem apagar a luz, talvez, né? Tem como apagar lá? Só aqui, ó. Apaga só aqui o altar. Só para ficar um pouquinho melhor para ver. Eu preparei aqui um videozinho. Já é o próximo, Lia? Já, né? Eu preparei aqui um videozinho para você ter uma noção do que era e o que é hoje a cidade de Esmirna. Amém? Para a gente poder seguir na leitura.
Amém, pessoal? Para você ter uma ideia do que era, né, um pedacinho, né, de Esmirna e o que hoje é a cidade de Izmir, né, que está localizada na Turquia. Amém? Pode passar. Vamos ler um pouquinho agora, a gente já vai ler a Bíblia. Paganismo. Religiosamente, Esmirna se caracterizava pelo paganismo e, em especial, pelo culto a Baco ou Dionísio, o deus grego do vinho. Esmirna era a rota obrigatória para Roma, tanto para quem saía da Turquia como para quem saía da Índia, o que contribuía não apenas para a prosperidade da cidade, mas também com a propagação da religião pagã ou idólatra. Pode colocar. Aqui tem uma imagem, não sei se dá para você ver bem, uma imagem do templo de Baco, né? Na cidade de Esmirna, nas ruínas, hoje tem esse aí era o templo, né? Ali na frente era o altar, onde ficava a imagem de Baco, e agora tem uma imagem de Baco, né, a seguir, que é a imagem do Deus do vinho. Esse Deus, né, essa imagem aí, ela, por ser um Deus pagão, é o que atraía grande multidão para a cidade. Então, é algumas características da cidade de Esmirna. Pode passar. Bom, vamos ler agora. Carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2, do versículo 8 até o versículo 11. Decline sua cabeça um instantinho. Pai querido e amado, nós vamos agora ler a Tua palavra. Nós vamos meditar na Tua palavra. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, o nosso coração. Que o Senhor agora, meu Pai, venha iluminar o nosso espírito para nós podermos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha edificar a Tua igreja. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que o Senhor, meu Pai, venha dar o crescimento espiritual que nós necessitamos. Espírito Santo, faz a Tua obra, Senhor, porque agora nós vamos estar diante da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é poderosa para nos transformar. Então, nos orienta, Senhor, nos oriente. Repita assim comigo: Espírito Santo, fale comigo e me ajude na minha caminhada, me ajude nas minhas lutas, para que eu possa seguir em frente todos os dias da minha vida, que a minha fé seja fortalecida e edificada. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, mas fiel à Tua vontade, à Tua palavra, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Muito bem, diz assim, olha: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas, quer dizer, quais coisas? As coisas que ele vai comentar na carta. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você pode observar que nas 7 cartas do Apocalipse sempre tem algumas coisas que repetem. Ela tem o mesmo padrão, né? É o nome ao anjo da igreja de determinada cidade, né? E sempre diz o seguinte, olha, quem está dizendo isso não sou eu, né? João falando, não sou eu. Quem está dizendo isso é o Senhor. Então, aqui ele está dizendo, estas coisas diz o primeiro e o último, né? O que esteve morto, tornou a viver. Ele está falando de quem? De Jesus. Se você virar a página, se você voltar uma página, no capítulo 1, no versículo, para a gente não ler tudo e não ficar parado aqui, vamos ler o versículo 17 e 18? É uma página, tá? Não é uma folha não, é só uma página mesmo. 1, 17 e 18. Esse texto aqui, ele começa no versículo 9. Qual que é o título? A visão de Jesus como? Glorificado. Veja, João, o apóstolo João, ele agora está na ilha de Patmos, numa prisão, e ele recebe a revelação do Apocalipse, né? João conheceu Jesus pessoalmente? Pensa, menino.
João conheceu Jesus pessoalmente? Quem era o discípulo que Jesus chamava o discípulo amado, que debruçava no ombro de Jesus? João. João era um apóstolo, João conheceu Jesus pessoalmente. Mas agora a Bíblia diz que João está vendo uma imagem de Jesus, mas não é mais o mesmo Jesus que ele conheceu. A imagem que ele tem agora de Jesus é uma outra imagem, mas de Jesus glorificado. E a visão que ele tem é tão extraordinária que ele não consegue expressar o que ele está vendo. Então ele usa palavras metafóricas para poder tentar ilustrar aquilo que ele está vendo. Depois você dá uma lida nisso com calma, né? Mas eu quero ler o 17 e 18. Aí ele fala assim, olha, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Vamos voltar agora, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz, primeiro e último, que esteve morto. O que João está tentando dizer? O seguinte, eu vi Jesus glorificado. E é ele que me mandou trazer essa mensagem para vocês. Não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Amém? É isso que ele está tentando falar. Por quê? Para as pessoas não considerarem que aquela carta, que aquela palavra é um tipo de um conselho, de uma boa orientação. Não. É a palavra daquele que vive. Esteve morto, mas que vive pelos séculos. E ele fala assim, ó, tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Eu tenho poder sobre a morte e tenho poder sobre o inferno. Então, esse é o recado que João está tentando passar para a igreja de Esmirna. Aí, diz assim, versículo 9. O que Jesus então fala na carta? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga, né? Templo, morada de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Diga graças a Deus. Vamos voltar aqui no versículo 9. Ele diz assim, conheça a tua, o quê? Tribulação. Vamos parar, pensar em algumas coisas aqui. A palavra tribulação significa perseguição, aflição e angústia. Amém? Tilipsis é a palavra original. Essa palavra é ilustrada pela imagem de alguém que foi jogado em um poço e que tenta sair e não consegue. Tribulação é um sentimento de desespero. Então, quando o Senhor Jesus fala para a igreja em Esmirna, eu conheço a tribulação. Eu tenho visto a aflição que vocês têm sentido como a aflição de alguém que foi jogado num poço profundo, que clama, que grita, que tenta sair e que não consegue. Eu tenho visto o sentimento, eu tenho presenciado a aflição pela qual vocês, como igreja, têm passado. Então a gente entende que a igreja de Esmirna passou por uma grande tribulação, passou por um grande problema. Aí ele fala assim, olha, conheça a tua tribulação, a tua, o quê? A tua
pobreza, a tua pitocheia. Conheço a tua pitocheia, conheço a tua pobreza. Que quer dizer o quê? Vocês foram destituídos dos bens e das riquezas que vocês possuíam. Levantou-se uma perseguição tão grande contra a igreja de Esmirna, por causa do evangelho, por causa da pessoa do Senhor Jesus, que as pessoas que faziam parte do cristianismo, nessa cidade em particular, elas foram tão perseguidas, que elas foram privadas de possuir o que pertencia a elas de direito. Perderam casa, perderam terras, perderam seus bens, elas perderam tudo, mas elas não negaram a fé. Foi uma igreja perseguida, foi uma igreja que sofreu muito, o povo da igreja sofreu muito, porque o cristianismo estava sendo muito perseguida. Muitos aqui viram a sua família. Eu estava lendo aqui uma história, né, de alguns teólogos, e eles estavam dizendo que Esmirna, ela tinha uma característica diferente no martírio dos cristãos. Porque, por exemplo, Roma, eles normalmente pegavam os cristãos e faziam um circo com os cristãos. Reuniam o povo e jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos pelos leões. E eles festejavam assim. Em Esmirna, eles faziam algo parecido. Só que o que eles faziam? Eles faziam covas no chão e colocavam as crianças enterradas da cabeça para baixo, e a cabeça ficava para fora. Os pais ficavam em cima e eles soltavam os leões. Então os pais tinham que se defender dos leões, correr dos leões e tomar cuidado para não pisar na cabeça das crianças ainda, o que era inevitável. E depois os leões vinham e iam comendo também as crianças. Então a cidade de Esmirna, ela provocou muito sofrimento para os cristãos, para que eles negassem a fé em Jesus, para que eles negassem a sua fé em Cristo. Mas por isso que a igreja de Esmirna não tem nenhuma repreensão, porque ela suportou tudo isso. Eles perderam todos os seus bens por causa da fé, eles foram perseguidos por causa da fé, eles viram coisas que nem vale a pena a gente comentar aqui também, mas apesar de tudo isso, eles permaneceram fiéis à sua fé, eles permaneceram fiéis a Jesus. Amém? Então a Bíblia fala, conheço a tua tribulação, a tua... Aí tem uma observação aqui. Mas tu és o quê? Tu és plosius. Tu és rico. O que significa essa riqueza que a Bíblia menciona aqui? Vocês são supridos pela graça de Deus. Vocês são supridos pela provisão divina. Em outras palavras, eu nunca, em nenhum instante, eu desamparei vocês. Eu assisti, eu vi o sofrimento de vocês por minha causa. Eu presenciei o que vocês e a família de vocês passaram por minha causa. Eu vi que vocês foram privados de tudo que vocês tinham por minha causa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca desamparei vocês. Eu sempre estive presente na sua vida. Amém? Por isso que nós, hoje, não podemos pensar que a nossa vida como cristão é um mar de rosas. Gente, escuta bem o que eu estou falando para você. Hoje nós vivemos, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, nós vivemos um momento assim, muito bom para crer em Jesus. Mas você já deve estar percebendo que isso está mudando no mundo todo. Sim ou não? E isso vai mudar no nosso país. Dias virão, pessoal. Dias virão que a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, ela vai ser perseguida, ela vai ser caçada. Dias virão no nosso país em que, se você confessar a tua fé em Jesus, você corre o risco de perder tudo que você tem, de você perder todos os seus direitos civis e de perder a sua própria vida. Dias virão que, se você for pego com uma Bíblia dessa na mão, significa a sua morte certa. Escuta o que eu estou te falando para você. E isso não está longe de acontecer, porque o mundo já está se movimentando para acabar com o cristianismo. Amém? Então, hoje nós temos o privilégio de ter um lugar para nós buscarmos a Deus, para nós lermos a Bíblia. Hoje eu posso chegar pela internet, fazer programa. Muitos países aí não podem mais. Muitos países não podem. Por quê? Porque a perseguição contra os cristãos já começou em muitos lugares. Tem muita gente nesse momento aqui morrendo por causa do Evangelho. Morrendo. Eu vi uma notícia de um pastor que tem um amigo que mora
Na Síria, 600 esposas de pastor ficaram viúvas recentemente, porque 600 pastores foram assassinados por causa da fé. Estavam pregando, aqueles grupos terroristas entraram e mataram os pastores. 600 pastores morreram assassinados por causa da fé. Isso sem contar as pessoas que também são prejudicadas. Então, hoje é maravilhoso, mas dias virão em que isso não será mais assim. Amém? Não será mais assim. Então, mas o que a Bíblia aqui quer dizer? Vocês perderam tudo que tinha, mas vocês são ricos. De que riqueza que ele está falando? De uma riqueza que não pertence a esse mundo. Uma riqueza que não pertence a essa terra. Uma riqueza que aqui nesse mundo nós não podemos tocar nela. Mas é uma riqueza superior a qualquer riqueza que você possa ter ideia de riqueza aqui desse mundo. Que é a riqueza daqueles que não apenas conheceram o Evangelho, uma riqueza que pertence não apenas àqueles que foram salvos pelo Evangelho, mas àqueles que morreram pelo Evangelho. Amém? Porque uma coisa é você ser salvo pelo Evangelho e viver pelo Evangelho. Outra coisa bem diferente é você amar a Deus a ponto de morrer pelo Evangelho, por causa da sua fé. A recompensa é infinitamente superior a qualquer tipo de riqueza que você possa imaginar aqui nesse mundo. Amém? Então, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és, é o quê? Rico. E a blasfêmia, né? A calúnia, a difamação dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Dizem os historiadores, os estudiosos, que o que deflagrou a grande perseguição contra a igreja de Esmirna foram estes que se diziam judeus, mas não eram. Porque na verdade o que eles eram? Sinagoga de Satanás. Eram pessoas que estavam no meio do povo, faziam parte da igreja, estavam ligados à igreja, mas que num determinado momento traíram a igreja. E começaram a mover a própria justiça contra a igreja. Eles foram o pivô, o estupim de toda a perseguição que se levantou contra a igreja. E eles fizeram parte da igreja. Eles eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas eram judeus, e que por causa deles se levantou toda essa perseguição contra a igreja. É mais ou menos para a gente poder entender assim, talvez vagamente, o caso de Judas. Judas estava ali do lado de Jesus, Judas esteve ali do lado dos apóstolos, Judas viu os milagres, Judas viu tudo, mas vendeu Jesus por quanto? Por quanto? 30 moedas de prata, é ou não é? Traiu Jesus com um beijo e conduziu os soldados até onde ele estava para prendê-lo e para levar para julgamento. Mais ou menos isso, é mais ou menos assim. Ele estava no meio, mas não fazia parte do povo de Deus. Isso também acontece hoje. Gente, o mundo evoluiu ou o mundo regrediu, espiritualmente falando? Moralmente falando? Regrediu. Se na época de Jesus, se na época dos apóstolos, se na época da igreja, quando ela começou, já haviam pessoas que traíam a própria fé, eu pergunto, hoje vai ser diferente? Sim ou não? Então não se admire de você hoje olhar do teu lado aí e você ver uma pessoa orando, clamando, chorando, e amanhã ou depois ela está fora da igreja, falando mal da igreja, perseguindo a igreja, caluniando a igreja, e se pudesse, até prejudicaria a igreja. Por quê? Porque, veja pessoal, o diabo, ele está preocupado com as pessoas que estão no mundo? Sim ou não? Por que não? Porque as pessoas que estão no mundo, se elas não receberam Jesus como Salvador, como que elas estão? Perdidas. Porque não há salvação sem Cristo, sem o Evangelho. Elas estão perdidas. Então,
O diabo não vai querer mexer com elas, porque se ele apertar elas, elas podem, no sofrimento, fazer o quê? Então ele deixa andar. Sim ou não? O diabo está preocupado com quem? Com quem que o diabo está preocupado? O diabo está preocupado com a igreja. Por isso que a igreja, por isso que o cristianismo, ele sempre é muito perseguido. Por quê? Porque o cristianismo é o que faz a diferença nesse mundo. Porque o cristianismo é aqueles que receberam de fato Jesus. E são esses que incomodam o diabo. Tanto que, o que o anticristo está esperando para reinar? O quê? Que a igreja seja retirada. Porque a igreja sendo retirada, nada mais impede ele de reinar nesse mundo. Porque o que incomoda o anticristo hoje, justamente é a luz que há na igreja. Mas na medida que até a luz da igreja for se apagando, você começa a ver o anticristo se levantando, como a gente está vendo hoje em dia. Por quê? Porque a luz da igreja hoje está se apagando. A luz da igreja hoje está se apagando. Os cristãos de hoje, não é crítica pessoal contra ninguém, tá? Mas é uma observação muito pertinente. Se você pegar um cristão de hoje e um cristão de 30 anos atrás, você vai ver como era diferente. A entrega da pessoa, a dedicação da pessoa. As pessoas antigamente, elas tinham um compromisso tão sério com Deus, levavam tão a sério a vida com Deus, tão sério, tão sério. E hoje em dia, as pessoas querem um evangelho que se adapte a ela. Então ela quer um evangelho. O que as pessoas querem hoje? Elas querem ir na igreja, querem se sentir bem na igreja, elas querem ouvir uma palavra que faça o quê? Amassagie o ego dela, concorde com a vida dela, ainda que errada. Sim ou não? E se por acaso a igreja se posiciona duramente contra o pecado, não demora nada que as pessoas começam a dizer o seguinte: eu perdi a vontade de ir na igreja. Antigamente a igreja era tão legal. Quando o pastor cantava, batia palma, que a gente dançava. Quando o pastor falava assim: você vai conseguir, você vai vencer. Puxa, eu gostava tanto da igreja. Hoje o pastor, ele anda meio... não é essa igreja que eu gosto. Não é essa igreja que eu quero. Eu quero uma outra igreja. Então hoje as pessoas estão buscando uma igreja não para buscar a verdade. As pessoas hoje estão procurando uma igreja não para conhecer o Salvador, não para realmente conhecer a Deus. Hoje as pessoas estão buscando igreja para resolver os seus problemas pessoais. As pessoas estão buscando hoje uma igreja para prosperar. As pessoas estão buscando hoje uma igreja que diga para a pessoa o seguinte: olha, viva à vontade, Deus é amor e Deus perdoa tudo, pode ficar à vontade, pode viver no pecado, pode viver na prostituição, pode continuar com a tua amante, pode continuar com os teus vícios, pode continuar, né? É isso que as pessoas estão procurando hoje. Mas eu pergunto, é isso que vai salvar as pessoas? Sim ou não? Será que Deus fez um sacrifício tão grande? Será que Jesus fez um sacrifício tão grande para ter uma igreja que só lembra dele para resolver problema? Ou para ter o seu ego massageado? Será que foi para isso que Jesus realmente entregou a vida dele por nós? Ou será que Jesus morreu por nós para nos libertar da nossa natureza, da nossa carne, do mundanismo que existe na natureza humana? Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para nos agradar, não. Jesus morreu para nos salvar. Amém? Lembra o ditado da vovó? Remédio amargo? O metiolate, lembra do metiolate? Da emulsão Scott? Lembro. Oh, coisa triste que era aquilo. É ou não é? Mas se você passar um remedinho ali um placebo, que não vai resolver nada. É ou não é? Só vai te agradar, mas vai matar você com a infecção. Então a palavra de Deus nem sempre ela vem para nos agradar. A palavra de Deus muitas vezes ela vem para confrontar a nossa vida, confrontar o nosso pecado, para nos colocar frente a frente com a verdade, para que você decida pela verdade. Amém? Então é importante que você compreenda isso. Então hoje a igreja está tranquila, mas nem sempre vai ser assim.
Aí eu fico pensando, se hoje as pessoas saem, abandonam a fé por pouca coisa, você imagine quando vierem as perseguições de verdade. Amém? Você imagina só, na hora que se levanta uma lei, a gente vai ver isso já em seguida aqui, daqui a pouco se levanta uma lei proibindo a igreja de ser aberta, definitivamente, proibindo você de ter uma Bíblia, proibindo a gente de orar, e a gente vai ter que fazer encontros escondidos de todo mundo, para a gente poder meditar na palavra de Deus, para poder orar, para poder buscar Deus. Sim ou não? Mas se as pessoas às vezes, por pequenos problemas, elas acabam negando a fé e abandonando a fé, imagine quando realmente vierem as perseguições, imagine quando vierem realmente as lutas, imagine quando nós estivermos colocando em risco a nossa família por causa da nossa fé. Será que a gente vai continuar com a nossa fé? Será que a gente vai continuar com Jesus? Ou será que a gente vai abandonar a fé? Porque essas pessoas que nós falamos aqui, estavam diante da morte e confessando Jesus como Salvador. Não tinha aquele negócio, eu vou falar que eu não creio, da boca para fora. Mas Deus conhece a intenção do meu coração, Deus sabe. Então, ainda que eu diga uma coisa, o que importa para Deus é o que eu... Não. Isso não funciona na fé. Na fé funciona o que você assume publicamente e não aqui dentro. Para Deus o que vale é você assumir a sua fé, custe o que custar. E essa igreja aqui, ela assumiu a fé dela. Veio a luta, veio a perseguição, veio a morte, veio a miséria, mas a Bíblia diz que era uma igreja rica. Era uma igreja rica por quê? Porque ela tinha um tesouro que para Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. A fé, que não arreda o pé. A fé que é firme, a fé que é convicta. Pessoas que estão dispostas a morrer, se for preciso, pela causa do Evangelho. São essas pessoas que realmente alegram a Deus. Amém? Aí aqui no versículo 10 diz assim, olha: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo, eis que quem? O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de quantos dias? Esse número é metafórico, é um período curto de tempo, 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Isso aqui é muito bacana, sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Eu fico imaginando o diabo chegando, dirigindo a rádio patrulha, o carro da polícia. Aí o diabo para, né? Aí os outros demônios também vestidos de soldado também vêm e prende. É isso que vai acontecer? Mas está escrito aqui, que o diabo está para lançar alguns dentre vós na onde? Na prisão. Como que ele faz isso? Como que o diabo faz isso? Ele vai ter que usar pessoas. Da mesma forma que haviam pessoas que eram sinagogas de Satanás dentro do templo, eram templos do diabo dentro do templo de Deus, a Bíblia diz que também o diabo vai usar pessoas, e por causa dessas pessoas usadas pelo diabo, é que vai se levantar perseguição, a ponto, como ele diz aqui, vocês serão lançados em prisão por 10 dias. Né? Você compreende, pessoal? Por isso que é muito importante você ter essa percepção, porque muitas vezes acontecem coisas na sua vida, acontece perseguição em casa, acontece problemas na família, acontece problemas no trabalho, e você diz assim, é fulano, é beltrano, é beltrana. E às vezes não é. Às vezes é o Satanás, às vezes é o diabo que está usando aquela pessoa contra você. Você só consegue ver o que é natural, mas talvez a sua luta, ela é espiritual. Por isso que você, diante desses problemas em casa, na família, você tem que aprender a orar. Você tem que pedir, a repreender aquele mal, pedir a proteção de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, você já deve ter percebido isso. Vocês se lembram? Quando Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, orando, e a Bíblia diz que ele começou a se sentir muito angustiado. Lembram? Por que ele estava se sentindo angustiado? Porque Judas já tinha saído com os soldados e já estava indo prender Jesus. Estava vindo algo contra Jesus, que ele estava sentindo algo no espírito dele, que já era um alerta. Tanto que ele falou assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Sim ou não? Aquele sentimento de angústia que estava surgindo do nada, era o perigo que se aproximava. Muitas vezes você sente isso em casa.
Muitas vezes você sente isso no seu trabalho. Muitas vezes você está no seu local de trabalho e você fala assim, mas está um clima pesado aqui dentro. Sentindo uma coisa tão ruim. Você não sabe dizer o que é, você não sabe explicar o que é. Mas você percebe que alguma coisa ali não está bem. Sim ou não? Todos nós percebemos isso. Eu percebo, vocês percebem. Né? Eu com a Ana sempre falo, né, amor? Às vezes a gente fala assim, Ana, não tem uma coisa esquisita? Ela fala, tá. Fala assim, o diabo está querendo aprontar alguma coisa para a igreja. O que a gente faz? A gente ora. Por quê? Porque a gente consegue perceber. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Tem hora que você faz assim, ó. Cheiro de enxofre. Cheiro do diabo. Tem hora que você consegue perceber quando alguma coisa começa. E se você não ora, e se você não busca Deus, sabe o que acontece? Começa a empipocar problema. Aí você fala, Deus do céu, essa semana parece que o mundo resolveu desabar da minha cabeça. Mas não é. É porque na semana passada talvez você já estava percebendo isso. O que você não fez foi orar. Então você deixou o diabo trabalhar. E se deixar, ele vem mesmo. Se deixar, ele vem mesmo. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que o diabo vai se levantar contra vocês e vai botar alguns de vocês na prisão. Por quê? Ele não vai vir pessoalmente, mas ele vai usar, como também muitas vezes o diabo se levanta contra a nossa vida, usando quem? Pessoas. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que você não sabe de onde vem. Você não sabe, mas você percebe, você fala assim, olha que diabo, viu? Por isso tem que aprender a repreender o mal, saber ser uma pessoa de oração, porque para você poder vencer essas batalhas espirituais que muitas vezes se levantam contra a gente. Então, essas perseguições que vão se levantar contra a igreja, quem é que vai provocar essas perseguições? Quem? Quem é que vai levantar? E se é o diabo, eu posso ficar com ódio das pessoas? Posso ficar com raiva das pessoas? Nem isso a gente pode. Nem isso. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser caçada, muitos lançados na prisão, muitos mortos, e nem com raiva a gente pode ficar. Ainda tem que orar por essas pessoas, porque não são elas, mas o mal que está usando elas contra a igreja. Você compreende, pessoal? Sim ou não? Então você tem que pedir muito a Deus nas suas orações, Senhor, me fortaleça. Me fortaleça na minha fé, porque eu estou caminhando com o Senhor e eu sei que o diabo não está contente. Eu sei que o diabo não está feliz que eu estou caminhando na fé. O diabo não está feliz de ver eu na igreja hoje, ouvindo o evangelho. O diabo não está feliz de me ver hoje buscando o Senhor com alegria, com fé. Eu sei que o diabo não está feliz e eu sei que em algum momento ele vai começar a querer se levantar contra a minha família, contra mim. Ele vai tentar fazer alguma coisa para me tirar do caminho da fé, para me roubar da fé. Meu Deus, me fortaleça na minha fé para que eu não caia na tentação. Não deixa, meu Deus, não deixa. Então, essa também tem que ser a oração da igreja. A oração da igreja não pode ser, meu Deus, me dá prosperidade, meu Deus, abençoa a minha família, meu Deus, abençoa o meu casamento. Pode ser feito isso também, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que a igreja de Jesus, ela é a arqui-inimiga das trevas. E que o diabo não está contente nem comigo e nem com nenhum de vocês. Amém? Seja uma pessoa espiritual e entenda isso, porque muitas vezes o diabo vai se levantar contra você para tentar tirar você do caminho da fé. E às vezes ele tira você, não é só com problema não. Sabe qual é a melhor maneira de atrair o sabiá para a arapuca? Qual que é a melhor maneira de atrair o ratinho para a ratoeira? É dar para ele o que ele gosta. Às vezes você não percebe, mas a forma que o diabo arrumou para se levantar contra você foi tentar oferecer para você aquilo que você mais gosta. Com isso ele atrai você e afasta você da presença de Deus. Só que quando você vê a gaiola, a arapuca, pum, a ratoeira, pum, pega você. E quando você vê, você está pego. Por isso, aprende uma coisa. Deus abençoa nossa vida? Sim ou não? Mas Deus nunca vai nos dar qualquer coisa que vai nos separar dele. Se aquilo que Deus está dando para você, financeiramente, na família, Deus está abençoando você, mas aquilo que está chegando até você, que tem cara de bênção de Deus, está afastando você da fé, está tirando você do foco da fé, se prepara.
Porque na hora que você abocanhar o queijo, você vai sentir uma coisa bem aqui, ó. Você vai descobrir que nada mais era do que uma armadilha do diabo para mais uma vez derrotar você. Não se iluda. Aprenda a analisar a bênção de Deus, não apenas pelo que ela representa para você, mas se ela está fazendo você crescer com Deus ou afundar. Porque Deus nunca vai te dar nada para afastar você dele. Você concorda comigo? Ou não concorda? Deus nunca vai te dar nada com o objetivo de afastar você da presença dele. Pelo contrário, o que vier de Deus é bênção e te dá crescimento espiritual. Você evolui. Mas o que vem para você, se não for de Deus, parece bênção. Só que você vai perceber que vai começar a afastar você dele. E vai chegar uma hora que você vai falar assim: meu Deus, eu abandonei o Senhor por causa disso. Agora eu estou sem isso e estou sem a tua presença também. Agora eu estou sem nada. Muito cuidado, porque o diabo, ele sabe muito bem o ponto fraco de cada pessoa. E nem sempre o que reluz é ouro. Amém? Nem sempre. Muito cuidado. Analise sempre o que Deus está fazendo na tua vida. Você está crescendo, você está evoluindo? Você está se aproximando mais de Deus? Isso está te tornando uma pessoa mais santa, mais pura, mais correta, mais honesta, mais direita? Ou será que tudo isso que está acontecendo na sua vida está afastando você de Deus? Saiba analisar. Saiba analisar essas coisas. Amém? Diz assim, olha, terminando aqui o versículo 10. Ser fiel até quando? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Lê aqui comigo no telão para terminar. Quem tem ouvidos, ouça. Essa frase, que é mencionada nas 7 cartas do Apocalipse, culturalmente entendida, significa: você nunca deu ouvidos a nada em relação a Deus ou à fé. Mas se um dia decidir ouvir pelo menos uma, por se tratar da mais importante que seja, o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu explicar para você, você vai entender. Todas as cartas do Apocalipse terminam com essa frase. Quem tem? Todo mundo tem ouvido. Tem um orelhão e tem ouvido. É ou não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você nunca deu ouvidos a nada, é isso que, culturalmente, é isso que o texto está dizendo. Você nunca deu ouvido a nada à fé. Você nunca se importou com nada que o pastor disse. Você nunca levou muito a sério o que o pastor falou. Você nunca deu muita bola para as coisas da fé. Mas se um dia você decidir ouvir alguma coisa, que seja isso aqui. O que o Espírito diz às igrejas. Porque isso aqui, que o Espírito diz às igrejas, não está falando dessa vida. Está falando de outra vida. Aqui, em especial, está dizendo... O que o Espírito está dizendo à igreja de Esmirna? O vencedor, o que está escrito na sua Bíblia? No 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, de jeito nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quer dizer que tem 2 mortes. Quer dizer que há uma primeira morte e depois há uma segunda morte. É isso mesmo. Todos nós vamos passar pela morte física, né? Por causa do corpo corrompido pelo pecado, vai ser enterrado. Mas nós não vamos passar pela segunda morte. Sim ou não? Mas há a segunda morte. E o que é a segunda morte? Então uma pessoa ela pode morrer fisicamente e depois ainda ela vai aguardar uma outra morte. É a morte eterna. Você tem 2 mortes. Essa morte aqui não é preocupante. Essa morte aqui não tem problema nenhum. Essa morte aqui, o carro te atropelou, pum, acabou, você foi. É ou não é verdade? Deu uma parada cardíaca em você, você, pum, acabou. Mas e a morte eterna? A morte eterna
é eterna. Pastor, aonde fala dessa morte na Bíblia? Que João está falando aqui? Ali, ó. Apocalipse capítulo 20. Aqui mesmo, né, no livro. Vamos ler para a gente terminar. Apocalipse 20. Versículo 14. E depois a gente vai ler o 21 aqui também aqui. Apocalipse 20. 14. Encontraram, né? O texto aqui começa no versículo 11. Qual que é o título? O juízo final, o juízo de Deus. O 14 em especial diz assim, olha. Então, isso depois do juízo final. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro da onde? Do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, a importância do batismo nas águas, de receber Jesus, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora o capítulo 21, versículos do 5 ao 8. Acharam, né? Está aqui na sequência, né? Diz assim, olha. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha aqui o vencedor. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes que negaram a fé, aos incrédulos que ouvem, mas não creem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, os macumbeiros, não, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a segunda morte. O Senhor Jesus falou o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você nunca ouviu nada, se nunca você deu valor a nada na fé, valorize isso aqui. Dê ouvidos ao que o Espírito está falando para a igreja. Porque aqueles que derem ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, não sofrerão o dano da segunda morte. Pelo contrário, receberão a coroa, e essa coroa da vida é a coroa que Jesus tem reservado para aqueles que foram salvos pelo Evangelho, que vivem hoje pela fé em Jesus, amém? Mas que se for necessário, estão prontos até para morrer pelo Evangelho, se preciso for. Que Deus abençoe, que a gente nunca precise. Que Deus queira que a gente nunca tenha que passar por isso. Mas se um dia nós tivermos que passar, nós vamos ter que passar. Mas que quando você estiver passando por isso, você se lembre do que você ouviu aqui nessa noite. Se um dia você tiver que ser provado com a sua própria vida, na sua fé em Jesus, que você se lembre que você jamais sofrerá o dano da segunda morte. E que o que Deus tem reservado para você é a coroa da vida eterna. Amém? Não faça do Evangelho apenas um meio para se viver melhor nesse mundo. Não, o Evangelho não é isso. Não foque no Evangelho das bênçãos. Foque no Evangelho da cruz. O Evangelho do sacrifício de Jesus. Amém? Não creia no Evangelho que apenas traz cura, libertação e bênçãos. Mas creia no Evangelho que em algum momento pode exigir de você um sacrifício muito acima do que você gostaria de ter que oferecer a Deus. Às vezes o sacrifício da própria vida. Amém? Não seja o tipo de cristão que por qualquer coisa abandona a fé, abandona os seus compromissos com Deus. Qualquer coisa na sua vida é motivo para você justificar, você estava virando as costas para Deus, virando as costas para a igreja, virando as costas para a sua caminhada da fé. Não seja assim, não seja esse tipo de cristão. Porque dias virão que a sua fé vai ser provada. E se você realmente não for uma pessoa convertida, você vai negar a sua fé. E talvez você tenha que passar pelo dano da segunda morte.
você tem que viver a sua fé de todo o seu coração. Ser cristão é uma responsabilidade muito grande, porque nós morremos porque morreu por nós. Amém? Veja, essa igreja de Esmirna é a menina dos olhos de Deus. Essa igreja de Esmirna é a principal igreja das 7 cartas, porque não tem nenhuma repreensão para ela. E por que ela é importante para Deus? Porque ela é formada por um povo que está ali por causa de quem Ele é e não por causa daquilo que Ele faz. E nós estamos aqui hoje, por quê? Que tipo de cristão nós somos? Somos um tipo de cristão que estamos aqui apenas por aquilo que Deus faz? Ou estamos aqui por aquilo que Deus é? Somos a menina dos olhos de Deus ou somos a vergonha do Evangelho? Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Amém? Qual é a qualidade da nossa fé? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.